dificuldade de ler a Bíblia e entender? Essa é uma das questões que chegam muito para mim na mentoria e nos aconselhamentos bíblicos. O que mais me relatam é eu não consigo entender o que eu leio. Eu quero trazer para vocês aqui uma estrutura para que vocês consigam ler e entender o que está escrito na palavra de Deus. A gente vai formar essa estrutura usando 7 conjunções verbais. Então, toda vez que a gente está diante de um texto bíblico que eu quero entender mais profundamente aquele texto, a gente vai usar essas 7 conjunções verbais, que são quem, para quem, onde, quando, porquê, o que e como. Vamos lá? Então, a primeira coisa, escolhe o texto que você vai ler. Então, você definiu o texto que vai ser objeto do seu estudo, da sua leitura mais direcionada, uma leitura mais profunda daquele texto. A primeira pergunta a se fazer é: quem é o autor? Essa pessoa, quem é ela? Como que eu identifico esse autor? Detalhes sobre ele. Segunda pergunta: para quem ele está escrevendo? Para quem se destina essa mensagem? Nós temos a palavra de Deus, ela é escrita em vários momentos e para vários públicos. Qual é o público-alvo daquela mensagem? Terceira, que nós vamos usar 2 conjunções. Onde e quando. Eu contextualizo aquela história, eu coloco aquele texto no seu período histórico. Em que momento que ele foi escrito, em que fase da história da igreja, da história do cristianismo, da história do mundo ela aconteceu. Então, situe o texto no tempo e na região geográfica, também pode ser uma boa estratégia. Às vezes, alguns textos têm detalhes que são próprios de uma região onde foi escrito. Então, é bom entender um pouquinho daquele contexto histórico. Aí nós vamos para o 4º passo e nós vamos usar a conjunção porquê. Qual o objetivo desse texto? Qual o objetivo desse livro? Qual o objetivo desse capítulo? Qual é a mensagem central desse texto? E aí nós vamos para 1, 2, 3, 4, 5 passos. O 5º passo, onde nós vamos usar a conjunção como. Como que ele estruturou esse texto, esse diálogo, esse discurso, que linguagem. Eu vou fazer uma divisão do texto em fases e momentos para que se chegue naquele objetivo central, da mensagem central. Então, dividir o texto em momentos em fases que conecte com a mensagem central. Essa é uma estrutura. Eu posso usar recursos para isso. Quais são os recursos? Um bom panorama bíblico. Não precisa ser um muito complexo, aqueles mais maiores. Pode ser um panorama bíblico que traga essas informações. Eu tenho uma indicação, deixa eu tirar aqui, essa aqui. Esse é um bom panorama bíblico. Ele ajuda, ele é simples, fácil, você não perde muito tempo pesquisando, ele é bem didático. É um bom panorama, tem do Novo e tem do Antigo Testamento. Ou, se eu não tenho esse recurso, eu posso ir na internet, pesquisar no Google comentários bíblicos, panorama bíblico sobre aquele texto. São algumas formas. E eu vou dar um exemplo para vocês dessa estrutura aplicada no livro de Abacuque. E aí eu te convido a fazer essa leitura a partir dessa reflexão, a partir dessa estrutura aqui e comentar como que você compreendeu esse texto. O livro de Abacuque, ele é um livro escrito em 3 capítulos, então você lê ele bem rapidinho, e eu vou trazer aqui nessa explicação a estrutura que nós estamos falando. Primeira coisa, o autor, Abacuque. Quem era Abacuque? Ele era um profeta que viveu na mesma época de Jeremias e Obadias. Por que isso é importante saber? Porque eu consigo lembrar um pouco lá em que momento que Obadias e Jeremias escreveram os textos dele. Quais eram os momentos históricos? O que estava acontecendo naquela época? Já começa a me sintonizar na época da história. Para quem? Diferentemente de alguns textos, Abacuque, a gente vê claramente que ele está num diálogo com Deus. Então ele escreve para quem? Ele escreve para Deus.
Deus é o destinatário daquela mensagem, ele está falando com Deus, em pleno relacionamento com o Senhor. Então é um diálogo entre ele e Deus. Onde e quando foi escrito isso? Ele foi escrito num período do Império Babilônico, quando os judeus tinham sido levados como cativos, como escravos, quando houve a queda de Jerusalém, e os babilônicos tomaram todas as terras, tomaram toda a propriedade dos judeus, dos hebreus, e tornaram eles escravos. O Império Babilônico, ele era conhecido pela sua crueldade, maldade, violência. Eles eram extremamente violentos quando eles guerreavam nas suas nações, destruíam cidades, sanguinolentos. E isso aconteceu naquele período mais ou menos entre 607, nos anos 607 a.C. A gente fez aqui a contextualização da história. E aí nós vamos para o quarto passo. Por quê? Qual era o objetivo? Bom, no texto central, quando a gente olha para o livro inteiro, a gente consegue enxergar que Abacuque está diante de uma questão pessoal em que ele quer nos ensinar sobre fé. O versículo central de todo o livro é: o justo viverá pela fé. Então ele está querendo nos mostrar aqui como que é se viver pela fé. O justo vive pela fé. Essa é a ideia central. E como está estruturado esse diálogo entre ele e Deus, para que a gente consiga entender a construção do texto, do livro. Primeiro, o diálogo está dividido em 5 fases. A primeira fase é os primeiros questionamentos de Abacuque. Ele não consegue entender aquele momento que eles estão vivendo, aquilo que ele estava enxergando, aquela crueldade, impiedade, ele não consegue entender. E ele começa a questionar Deus. No segunda fase, é Deus respondendo a ele o porquê eles estavam vivendo aquele momento. Na terceira fase, novos questionamentos de Abacuque. Ele volta esse diálogo com o Senhor com mais dúvidas a respeito por que aquele povo, por que daquela forma, questões que ele tinha com Deus. E aí vem a quarta fase, que é Deus respondendo novamente a Abacuque, explicando para ele e mostrando para ele a visão que ele não estava tendo no momento. E aí ele finaliza o texto, o livro, com a oração de Abacuque. Então, com isso, você vai conseguir ler o livro de Abacuque com a visão geral de todo o livro e compreender o que Deus está falando ao seu coração, neste momento, na tua realidade, naquilo que você está vivendo atualmente, extraindo daí os ensinamentos que Abacuque traz a respeito da fé para nós. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi, compartilha aí, comenta como que foi a leitura de Abacuque, e se tiver alguma dúvida, só perguntar. Até a próxima!